noite, galera! Diretamente aqui do Pocket Studio no Jardim Pamplona Shopping. Esse é mais um Cola no Cast. Graças a Deus, gente. Chegou essa terça-feira. Eu tô esperando esse meu convidado há muito tempo. Tão curiosos? Gratidão aí a Rock na Teia, a Arte Galpão Print e a Landfit pelo patrocínio que vocês trazem aqui pra gente. Graças também aqui ao Pocket Studio e a Isolar e a Lady, que faz todo o isolamento acústico aqui diretamente do estúdio. Eu quero começar esse Cola no Cast tão esperado, já faz mais de um ano que eu espero ele aqui. Mas graças a Deus é muito trabalho que ele tem. E o trabalho que ele faz, alguns fazem, mas muitos fazem, mas com essa excelência, eu acho difícil, meu povo. Eu tô falando de um dos maiores otorrinolaringologistas do mundo, porque ele atende pessoas e artistas e cantores do mundo inteiro. Vem aqui pro consultório do Dr. Reinaldo. Pra mim é o Dr. Rei. Obrigado. Gratidão, eu tô pelo esperando tanto convite. tempo. Obrigado. Fiquei ansioso também para vir aqui, porque eu sei que conversas que vêm da Ana são sempre muito inteligentes e dinâmicas. Então quero muito poder trocar ideias e experiências nessa conversa hoje com você. É muito gratificante te receber aqui, porque, gente, pra quem não sabe, eu fui até uma das instrumentadoras aí do doutor, e quando ele precisa, ele me chama e eu vou lá. Então eu posso falar com propriedade que ele é redundante o que eu vou falar, mas ele é cirurgicamente cirúrgico quando se trata de uma cirurgia. Tá vendo? Ficou bem redundante mesmo, né? São os 3 Cs, né? Porque é todo um cuidado, né? Não sei se eu chamo de doctor, de rei, vou chamar de rei. Rei, tá bom, né? É todo um estudo que foi feito há muitos anos, né? Sim, é uma atividade de muita responsabilidade, Ana. Ainda mais quando nós lidamos com pessoas que são famosas e que têm vozes famosas e que muitas vezes vão ser operadas lá na hora no seu órgão de felicidade e trabalho, que são as 2 pregas vocais. É um estudo que começou há muito tempo, são 20 anos, né, de contato com a otorrino e 23 anos de contato com um professor que me apadrinhou para me trazer para essa área da voz profissional e voz de cantores. Foi o Dr. Paulo Pontes. Então 23 anos. 23 anos. Praticamente metade da minha idade, né? Sim. Me dedicando só a isso para ficar bom e ganhar experiência. Isso leva um tempo, né? Lembro que com 3 anos de formado em otorrino, eu ainda me sentia muito inseguro. Mas depois, conforme aumenta a casuística, a quantidade de pessoas operadas e pessoas atendidas, você vai ganhando a sua própria experiência. Não, fora a técnica, né? Porque eu acredito que não dá nem pra falar tecnicamente, né? Mas das coisas que eu vi ali, a técnica mesmo, é o cuidado, é a forma de enxergar, que falar, olha, até aqui eu posso ir, aqui eu não vou mexer mais. Porque pode ser. Então vai naquele limite do limite, que não pode chegar ali. Isso. Né? Para não passar do limite. Porque tem muitas pessoas. É isso que eu quero chegar, né? Tem muitos médicos que acabam passando do limite e não pensa na voz, né? Se vai falar, se não vai falar, se vai voltar a usar as cordas ou se não vai. E é cirúrgico, não sei se é no olhômetro, é muito exame, são muitos anos. É na experiência. Você acabou de tocar num ponto importantíssimo. Se eu tenho uma lesão na prega vocal, essa lesão ela está pendurada na prega. E pendurada, ela adentra também o tecido interno da prega. E a remoção dessa lesão, ela tem que respeitar essa interface entre a doença e a saúde. E quanto se deixa e quanto se remove é só na experiência de cada um de nós médicos. Sim. A gente pega, né, casos que tiveram remoções maiores, não é errado remover mais. No entanto, isso pode arriscar mais o resultado final da cirurgia. Aquela coisa, gente, se a gente tem uma... Vamos dar um exemplo bem
bem atual. Eu fiz uma cirurgia nas costas que parecia uma espinha pequenininha, por exemplo, né? E aí dentro das costas tinha uma pelota desse tamanho que eu tive que abrir mais para poder fazer. Foi uma cirurgia um pouco mais invasiva. Nas cordas vocais, eu acredito, se eu tiver errada, me corrija, por favor. Sim. Nas cordas vocais é a mesma coisa. Às vezes o que nós vemos, né, o que o doutor vê por fora, não é o que está por dentro. Às vezes o que está por dentro é maior do que está por fora. É o caso do cisto, né? de corda vocal, cisto verdadeiro. Sim. E do câncer de corda vocal. Às vezes você vê lá que uma verruguinha do câncer, quando você toca lá, você vê que o negócio está enraizado. E aí você tem que tirar uma margem de segurança para não ter que fazer uma cirurgia pior ou arriscar, às vezes, deixar uma lesão que pode metastatizar ao longo do tempo, né? O cisto é a mesma coisa, você olha lá uma bolinha amarela, de repente você faz a incisão lá, você vê que o negócio tem um iceberg para dentro. Para dentro. E aí você tem que tirar com toda cautela aquilo que atrapalha a fonação, para não arriscar a voz a longo prazo, ainda mais a voz de cantores, que é a voz mais completa, com mais detalhes, com mais agudos e mais volumes da humanidade. É que nem as cordas vocais, por exemplo, da Marina Lima, que cantava muito. O que aconteceu com a Marina Lima? Olha, eu sei que ela era professora era paciente do meu professor, né? Detalhes sobre o assunto não poderia nem falar, mas nem conheço. Mas um dia eu pude observar uma entrevista que ela deu para Maria Gabi Gabriela, em que ela disse que no Rio de Janeiro ela tinha sido atendida por um médico bem idosinho, bem velhinho, que com o exame de cordas vocais a machucou. E aí eu fiquei imaginando, mas isso não é possível, porque não corta, né? A naso não corta, a laringoscopia não corta. Então eu vejo que talvez tenha uma questão mais emocional aí também, né? A gente sabe também que existe um descondicionamento que acontece quando a pessoa se ausenta muito do palco. Sim, da profissão. Então, os médio-agudos, eles são só mantidos quando a pessoa treina isso semanalmente, sem lacunas grandes de meses ou anos sem cantar. E não raro, cantores do porte e da fama, né, da Marina, às vezes passam semestres inteiros, um ano inteiro sem ensaiar, dependendo de épocas da vida. Ou por uma questão emocional, uma depressão, uma ansiedade, ou uma desilusão, né? Sim. Ou porque tiram um ano sabático, mas por outro lado não produzem. Então pode ser que tenha passado por aí algum grau de descondicionamento, uma vez que hoje ela deve estar já com perto de 60 anos. Eu acredito que até mais se bobear, eu acho. Então, e a gente sabe que tem uma fronteira assim de desafio na voz de um cantor, de uma cantora, que são os famigerados 45 anos de idade, né? Nem me fale. Tamo junto. E eu era fumante. Olha. Eu fui fumante durante muitos anos. Parou. E eu parei em 2014, não, 2018 eu parei de fumar, quando meu pai faleceu. Que bom que você parou. Você ganhou mais longevidade da voz. Sim, e melhorou, meus agudos. Você percebeu? Muito. Menos cansaço, a voz aquece mais rápido e desaquece mais rápido depois. Acorda melhor, não fico tão rouca, é muito difícil. Que bom, ouçam isso, gente, ouçam. E hidratar, né? Sim. Porque eu posso falar por mim como cantora e como muitos que cantam, sobe no palco e bebe. Nunca mais eu fiz isso. Né? Depois que eu conheci o Dr. Reinaldo, antes eu já não bebia tanto. Ai, que bom. Eu passei a não beber antes de cantar. Ai, que bom. E nem depois, gente. Tô bebendo tão pouco. Ai, já valeu a pena, então, só por isso, já. Então. Então, fala um pouquinho sobre essa coisa da gente usar a voz, não só para os cantores, mas para quem é dublador, quem usa a voz, né, como instrumento. O que causa o álcool na nossa voz antes do trabalho? Veja, o álcool é um irritante natural das vias aéreas, respiratórias e digestivas, que são a garganta e o esôfago, né? Inclusive, o álcool acaba sendo um dos fatores de risco para quem usa regularmente para o câncer de cabeça e de pescoço, câncer de pregas vocais, inclusive, né? Junto, obviamente, com o cigarro, né? Então, quem fuma tem 20 vezes mais risco de ter câncer de garganta e quem fuma e bebe tem 40 vezes mais risco de ter câncer de garganta do que quem nunca fumou e nunca bebeu.
Então, o ideal é a gente ficar longe do álcool até por isso. Fora isso, quando nós bebemos, tomamos álcool, existe a circulação do álcool na corrente sanguínea. E isso nos leva a um certo grau de embriaguez. E esse certo grau de embriaguez reduz a coordenação motora fina, né? E fazendo com que a gente possa empregue mais volume do que deveria, fale mais forte, sem usar a técnica adequada. E fora este outro ponto, a gente se desinibe. E ao desinibir, você fica mais atirado para falar umas coisas, para gritar algumas coisas, para abusar da própria voz. E levando a um uso excessivo, né, da voz naquela noite. Além disso, quem bebe também tem um risco maior de ter refluxo naquela noite. Então, ao jantar com álcool, naquela noite você pode ter mais refluxo e esse ácido do estômago pode subir até a garganta, levando a uma queimadura superficial das pregas vocais, que por sua vez pode levar a um risco de você se machucar no dia seguinte, ou acordar com a voz sem agudos para o show da noite seguinte. Então, geralmente são essas coisas envolvidas com álcool, por isso que a gente sempre sugere, né, em épocas que precedem estúdios importantes, gravações importantes, um podcast como este, né, no ColonoCast, né, não tomar álcool no dia anterior para que a voz possa render da melhor forma possível e ficar eternizada, né, como tinindo nos agudos, né? Adoro. Não, aliás, né, o senhor tá fazendo também, você, né, você também tá fazendo aulas de canto. O doutor Rinaldo vai cantar, gente. Eu tenho feito umas aulas de canto, minha professora Laura Carolina, né, nossa colega lá. Aliás, tô esperando a Laura aqui também. Maravilhosa, super didática, amiga. Eu sou médico dela já tem mais de 10 anos. Aí, como ela tava no Canta comigo, eu falei, Laura, você daria umas aulas para mim? Ela, desde agosto do ano passado, tá dando umas aulas para mim e tá me lapidando, né? Eu não sou um aluno perfeito, porque muitos afazeres, né? Então, a lição de casa, às vezes, fica para ser feita no estacionamento antes de subir até o estúdio dela. E aí não me sinto um aluno assim exemplar, né? Mas tá melhorando. Tô fazendo também piano. Olha! Como a ex-jurada também do Canta Comigo, Andrea Brederick. Tá. Né? E Toca aí demais. tô soltando os dedos assim aos pouquinhos. É difícil. Eu tenho vontade de fazer aula de piano. Assim, eu achei que era mais difícil do que está sendo. Mas também a professora é boa, né? Super paciente. Formação acadêmica, né, com música, e formação por tatuí como pianista, e é um desafio, porque é uma das atividades musicais de instrumentos, uma das mais difíceis, né? Sim. Então, para quem gosta de desafios, é uma beleza esse destravar os dedos e aumentar a agilidade, e aí, como eu te disse, eu não sou um excelente aluno, porque falta o tempo para dedicar, né? Eu saio cedo de casa, volto mais tarde. Não raro, eu opero de sábado também. Aí tem a família também. Sim. Então são coisas que acabam... Eu consigo dedicar alguns meses por ano só a mim nesse ponto, né? Mas quem sabe depois da aposentadoria eu toque o dia inteiro aí, né? Mas é gostoso porque é uma coisa que você gosta de fazer, né? Muito. É uma distração, ao mesmo tempo é uma... Eu chamo de desopilar, né? Que você não pense em mais nada a não ser naquele momento prazeroso, né? Que é o canto, que é a hora que está ali na música e tal. O som. No som, exatamente. E tem umas dúvidas aí com relação àquele que a gente faz, o pigarro. Isto. Né? O que fazer? Eu já vi um vídeo de um rapaz que ele fala, não, você tem que fazer jogar a língua para fora e o ar para não sei o que. Eu falei, gente, mas tem que fazer tudo isso? Pode tirar então, a minha orientação é a seguinte, eu falo para todos os pacientes que existem 6 fenômenos fisiológicos envolvidos com a nossa garganta que acabam sendo mecanismos análogos ao da fonação, ao da produção da voz habitual, e o ser humano leigo não sabe, né? São 6. O primeiro deles, todo mundo conhece, é o vômito. Então, quando você está vomitando, chamando Hugo ou Raul, né? Hugo, Raul, né? Você acaba juntando uma corda vocal na outra e fazendo um roça-roça muito forte. E nesse momento pode ser que algum vaso se estoure, se exploda, que aconteça algum hematoma por causa disso. E quantos de nós não vomitamos várias vezes por causa de uma infecção intestinal? Né?
é tão comum. O segundo ponto, é o ponto que antagoniza o outro, né? Que é o riso à gargalhada, e o outro que antagoniza é o choro. Então são dois fenômenos fisiológicos, né, vegetativos, que fazem parte do risco vocal, porque quanto maior o volume do riso à gargalhada, que é tão gostosa, e quanto maior o volume do choro, naturalmente você vai ter o mesmo grau de atrito que você teria às vezes num grito, né? E aí são as três coisas vegetativas que sobram, né? Depois desses dois últimos, que é a tosse, o pigarro e o espirro, né? Para que você tenha noção, um espirro pode chegar na velocidade do centro do ar que escapa da cabeça a 120 km por hora. Meu Deus! É muito A hora que rápido. faz já foi. 115 a 120 km por hora. Então, Tô se você colocar chocada. aquele volume gigantesco, você está submetendo a sua corda vocal a um impacto que tem o risco de lesionar a região de contato das pregas vocais. Assim como o pigarro e a tosse, né? O pigarro, na minha opinião, é o pior dos três. Porque além de juntar uma corda com força, você esfrega. Né? Então, sempre que pensarmos em vômito, riso gargalhada, choro, tosse, pigarro e espirro, devemos pensar em fazê-lo com o menor volume de voz possível. Ou seja, Tipo... ou assim não. Pensar num S. Tá. Ou na tosse. Uma tosse, mas sem colocar nem A, nem E, nem I, nem O, nem O, nem U, né? Tirar todas as vogais disso. Olha aí a dica. E pra gente conseguir limpar a garganta, porque quando você tá com uma pneumonia, quando você tá com uma sinusite bacteriana que fica pingando catarro e cai em cima da corda vocal, quando você tá com uma crise de alergia, com muito pigarro lá embaixo grudado, o finalzinho de um resfriado, por exemplo, você pode, ao invés de você fazer um pigarro forte, uma tosse forte, tentar se hidratar bastante tomando bastante água. Porque, às vezes, aquela vontade, aquele bichinho do ran-ran, só de você engolir com mais força, já limpa a garganta. Olha aí que dica, hein, gente? E olha que a gente fica direto. Esses dias, o Dr. Rei estava em férias. E eu me curei de um resfriado também, mal curado. Ai, que beleza. Né? E mandei pra ele, falei, doctor, tô assim, 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 assim. Ele falou, faça isso, isso e isso. Cara, se você fizer isso, isso e isso, funciona. Se você não fizer isso, isso e isso, não vai funcionar. Ou se você só fizer isso e isso e não fizer o terceiro, também não vai. Porque é um conjunto, né? É um conjunto de coisas que você precisa fazer. A minha voz, resultado, a minha voz voltou, que eu tava rouca. Ai, que bom. O pigarro sumiu. E aquela sujeira, né, que tinha também da sinusite mal curada, também foi embora. Ai, que bom. Né? Bom. Então, são coisas que a gente vai levando pra vida. Mas por quê? Porque você tem que ter realmente um profissional para cuidar da sua voz. Para saber a saúde das tuas cordas vocais, pelo menos uma vez por ano. É o check-up. Porque ela muda. Muda. Né? Segundo a quantidade de uso de voz no ano todo. Sim. Então, quando você examina, você consegue ver o que aconteceu com aquela corda, apesar de ter trabalhado tanto. E outra, eu tô pra ir fazer a minha cirurgia. Eu não fui ainda porque eu tenho medo, não é da cirurgia, tá, gente? Muito pelo contrário, porque eu confio nele piamente. O meu problema é a anestesia, que eu não volto. A última vez que eu fui pra mesa de cirurgia, eu fiquei 12 horas no CTI, porque eu não voltava. Não voltava, né? Já pensou? Se eu for embora, gente, eu não vou nem sentir. Fui. Mas você tem um contato, acho que da doutora Juliana, não tem? Eu tenho. Conversa bastante com ela. Ela tá com 16 anos comigo. Olha, eu vou conversar com a doutora Ju e vou fazer essa cirurgia porque me incomoda. Eu ronco, né? Eu não sei se tem alguma coisa que a gente pode fazer também para amenizar o ronco. Tem. Né? Mas eu uso aquele dilatador, né? À noite. Sim. Para alguns casos, quando eu durmo com a minha parceira, por exemplo, eu ponho o dilatador. Quando eu tô em casa, eu não ponho. Eu deixo normal. Mas quando eu estou com alguém, ou se eu vou viajar e numa turma, eu uso o dilatador. E te ajuda? Teoricamente, sim, porque ela não reclama. Então significa que a cirurgia pode te dar alguma ajuda.
Não, mas tem, até quando eu vou no É. consultório, que o doutor ele já faz tudo dentro do consultório, É, ele já faz o todos exame os ali, exames. né? E tem a dificuldade realmente de entrar Uhum. a cânula, né? É cânula que fala? É a naso. A naso. A naso. Então entra o naso aqui e tem essa dificuldade da entrada. Por quê? Porque tem o bloqueio desvio. do desvio e da carne esponjosa, né? Exatamente, eu lembro. Da adenoide. Mas um dia seria eu. Com toda Eu que certeza, abri não esse vai ser nariz outra aí. pessoa. É, Mesmo porque a gente sai falando praticamente, gente. é, Todas as pessoas, meus amigos cantores que passaram por lá, e fizeram, vamos supor, na terça-feira, na sexta já tava cantando. teve uma que viajou com menos de 15 dias pra Europa. Pois é. Ela- Quase matou do coração, né? Então, Hum, é uma cirurgia de alto grau de satisfação e o paciente tão satisfeito, ele traz todos os amigos e a família inteira para operar. sim. Tem uma família que eu operei 6 pessoas, Olha, da mesma família. mas é de a septo. técnica, é a sua técnica. É. É o seu estudo de 20 anos, né? A gente sabe, artistas é muito sensível. Então, se a gente consegue fazer uma técnica em que ele não sente que foi operado, ele gosta, né? Como é que é? Vamos supor, teve alguns participantes do Canta Comigo, Sim. tanto do teen quanto do adulto, que tiveram muito problema com as cordas vocais, que achavam que não iriam mais cantar Isso. e que passaram pelo consultório e estavam lá. Me dá vontade de chorar, gente, porque é dolorido pra gente quando a gente quer trabalhar e cantar e fazer e a gente não conseguir, né? Como é? Olha, eu fico emocionada. Mas Como é? E, você é uma olha, querida, emocionada e você é uma arrepiada, porque fofa, Ana. é uma coisa de Mas a mim energia também, mesmo. vocês me viram né? chorar várias vezes por essa situação. Porque Como quando que é? o artista chega sem voz, é como se ele não tivesse aquilo que veicula o que ele veio fazer no mundo durante a sua existência, que é a voz humana na forma de voz falada, voz cantada, arte vocal. E quando eles chegam sem voz, eles chegam com um sentimento de mais-valia zerado. É como se sentissem, entre aspas, inúteis, né? E tristes por causa disso, porque eles têm vontade de produzir, mas a produção fica impedida pela ausência da voz. Ou podada, porque consegue produzir, mas a voz não dura nem um dia ou 2 dias da semana, 2 shows. Eu vou lembrar do caso da Bruna Pascoal, de 2021, né? Uma paciente que, quando chegou a mim, tinha 12 anos de idade e tinha passado já com um professor de voz da USP, que tinha sugerido a cirurgia para ela, mas a família não teve confiança e decidiu procurar a nossa opinião, porque a gente trata de muitos cantores no país. Quando chegou, era uma corda vocal de uma criança de 12 anos com um cisto gigante. Era um cisto que fazia a corda vocal de retinha, como se fosse uma minhoca, parecia uma minhoca grávida, de tão grande que Meu estava Deus! assim, o terço do meio da prega. E a história assim, Dr. Reinaldo, ela não consegue nem cantar a segunda canção. A voz já perde, e por isso todas as canções ela aprendeu a transpor para baixo no teclado por conta própria, para poder cantar, fazer o que ela mais gosta, que é cantar. Então baixava 2, 3 semitons para poder aguentar cantar um pouquinho mais. E aí voltaram para casa, pensaram sobre a cirurgia, porque é uma cirurgia que eu tenho que abrir a corda vocal inteira, a corda vocal é desse tamanho, tem que fazer uma incisão de fora a fora na corda para tirar o cisto de dentro. Então eu tenho que dizer que existem riscos associados a isso, apesar de confiar muito na minha técnica e na cirurgia e na medicina, tem risco de cicatriz, de não ficar bom, de não vibrar bem. E aí voltaram para fazer a cirurgia. Nós marcamos a cirurgia dia 4 de janeiro de 2020. Fizemos a cirurgia e uma semana depois ela já estava com praticamente 1/8 a mais de voz. Nossa! Tremendo na hora de falar. Começou a cantar com agudos que ela nunca tinha conseguido fazer com tanta facilidade. E aí o choro se transformou em tremor, e o tremor em choro, e eu fiquei emocionado. E a paciente foi então fazendo uma recuperação na cidade do interior, junto com fonoaudiólogos e com o professor de canto. 30 dias depois volta,
cantando como nunca cantava antes e dizendo: doutor, já fiz minha inscrição para a audição do Canta Comigo. Só que aí, apesar de ter ido bem inicialmente, não conseguiu passar nem no primeiro, nem no segundo ano, né? E aí no terceiro ano, quando tentou, ela passou. Só que, como já estava bem, voando sozinha sem cantar, passou e não me avisou que tinha passado na audição. Para vocês verem, vocês acham que eu tenho interferência nisso? Não tenho interferência nenhuma. A gente não tem, ninguém, nenhum de nós. Baseado no talento próprio de cada um que tenta, né? E de repente, naquele dia, eu estava lá, de repente vejo uma pessoa subir ao palco, com uma carinha que não me era estranha, e fala que era Bruna, até aí tudo bem, começar a cantar Sonhos de um Palhaço de Antônio Marcos, e de repente eu sentindo o painel vibrar, que todo mundo pulando, e a menina, sem falar nada da história triste dela, conseguiu que 100 jurados cantassem junto dela, sem a interferência nem do médico dela antes da apresentação, nem da história triste dela antes da apresentação. E no meio da apresentação, quando eu começo a ouvir aquela voz com timbre rouquinho, com grave, que não é de 14 anos, que agora já estava com 14 anos, né? Uhum. Eu lembro do rostinho. E depois eu lembro que o cabelo estava com aquelas mechas loiras nas suas pontas. E lembro que nessa idade de 12, 14 anos, eles vão mudando de rosto a cada 6 meses. Sim. E aí lembro que a Bruna Pascoal, vou falar nome porque ela deixou claro isso, né? O Brasil todo conhece essa história. E quando eu percebo que é ela, eu pensei assim, aprontaram pra mim, eles queriam me pegar, né? E eu comecei a chorar como se fosse uma criança. E eu nunca vou esquecer dessa emoção na minha vida toda. Eu acho que eu nunca tive isso dentro do meu consultório. E eu fui sentir essa emoção maior em rede nacional, com gravação focada em mim. E eu pude ver essa menina exercer o canto de uma forma que não seria possível se eu não tivesse feito a cirurgia. E ainda bem que tudo deu certo, porque assim ela pôde ir direto para a final do Canta Comigo, Tim, né? Uhum. E mostrar que a medicina consegue salvar vozes. Veja, não é só o Dr. Reinaldo, a medicina, né? Sim, mas com a sua técnica. Né? Amém. Então é um mérito, sim. Gente. Eu já falei isso pra ele, que eu fiz... Gente, eu tô chorando real. Eu vi. É uma fofa, viu? É muito emocionante. É difícil, às vezes, segurar as lágrimas ali. Eu já saí de lá, dos hospitais que eu fiz a cirurgia, chorando. De tipo, cara, mais uma pessoa curada. Sabe? Com tanto amor, com tanto carinho, com tanto zelo que o Dr. Reinaldo faz. Eu amo isso. E assim, eu me emociono de verdade, porque eu tava ali, ajudando, vendo tudo, ajudando. E passando instrumentos. E ele mostra, ele fala, olha isso aqui, olha como é que tá, tal. Aí depois que ele faz, ele fala, olha agora, como é que... Cara, você vê o antes e o depois, parece que não tinha nada ali, sabe? Parece que é um anjinho, parece não é um anjinho cirúrgico ali. Então eu falo que são os 3C, ele é cirurgicamente cirúrgico na cirurgia. Então, eu não tenho outra coisa, outro adjetivo pra falar, a não ser gratidão, sabe? Por ser você, por ter tanto carinho, não comigo, mas com o nosso instrumento, que é difícil às vezes pra gente, né? E ter esse cuidado. Eu confio piamente, pra todo mundo que me pergunta, eu falo, meu, é o Dr. Reinaldo. Obrigado. Mas por que você só fala... Cara, porque eu confio. Eu tava ali. Eu presenciei vários pacientes ali, né? E quando ele me chama, eu fico feliz de ir lá. Porque é mais um que eu vou ver a cura, né? E... Enfim. Ainda tô chorando. Obrigado pelas palavras. É a nossa paixão, eu falo. O talento de vocês é cantar, entreter as pessoas, alegrar as pessoas. Um dos meus talentos é fazer a cirurgia. Sem sombra de dúvidas, uma das coisas que eu mais gosto de fazer na minha vida. E que bom que é dentro da minha profissão, que é ser médico, que é um sonho da infância. Assim como vocês artistas também. O sonho de ser artista, de ser um cantor, não começa com 15 anos. Começa Sim. antes dos 10 para a maior parte de vocês. E vocês vão lapidando cada faceta a mais desse diamante tão valioso, de valor inestimável, a cada dia, cover após cover, interpretação após interpretação, e vão se munindo de forma instrumental
com conhecimentos que vão deixando isso cada vez mais sólido, né? Sim. A ponto de gerar composições, criar novos caminhos, inovações, novos ritmos, novos estilos, né? E na medicina a mesma coisa. Uma das minhas sortes foi ter decidido ser médico antes de 5 anos de idade. E eu persegui esse objetivo de forma cega até conseguir. Depois que eu consegui, eu persegui de forma cega a vontade, né, pueril da infância de me tornar um médico, para mim mesmo, um dos melhores médicos que eu pudesse me desenvolver. E estou nessa luta. Né? Estou nessa luta, né? Segue a vida há mais uns 30 anos ainda. E é engraçado falar, porque assim, as pessoas acham que, vendo o Dr. Reinaldo hoje, acha que foi fácil a trilha, né? Esse caminhar, chegar até onde chegar, até a faculdade. Conta um pouquinho dessa história, da onde veio o Dr. Reinaldo? Quem era o Reinaldinho ali, né? Quem eram os pais? Como é que foi essa coisa de você chegar até... Eu sou filho de uma manicure que trabalhava no salão de casa, que infelizmente não teve a chance de estudar, seguir faculdade, ou ter uma profissão ou outra, senão a de manicure, que sustentava a nossa casa. Meu pai era fotógrafo, né, que mandava os filmes da época para revelar fora do estúdio, então o lucro era bem pequeno porque tinha que pagar a revelação externa, né? E eu sempre tive como grande admiração o meu tio pediatra, que foi o pediatra de toda a família, o primeiro dos 5 médicos da família, e o primeiro de 5 médicos formados na mesma faculdade, que é a Escola Paulista de Medicina, a Universidade Federal de São Paulo, que está completando 91 anos de idade, né? Nesse ano de 2024. Por causa disso, acabamos por seguir o objetivo de usar o estudo para poder chegar ao sonho da medicina, porque em vindo de uma família de classe C, classe média, eu não teria chance outra de ser médico, me tornar médico, se não fosse pela FUVEST, para poder passar na faculdade pública, como todos os meus outros conhecidos, né, da família, e para isso eu teria que me manter como o melhor aluno, então sempre fui o melhor aluno das turmas, tirava a melhor nota das salas, durante todo o meu curso educacional, e o meu estímulo era a minha mãe me dizendo que se eu quisesse ser médico, eu teria que ser um melhor aluno para poder passar numa boa faculdade e fazer o curso de boa qualidade sem precisar pagar. Então, e aí quando eu chego na 8ª série, meu pai falou que ia tentar se esforçar para me colocar num colégio bom, particular. Eu era de São Bernardo, e ele se esforçou para guardar um dinheirinho para tentar me colocar no Colégio Bandeirantes, que é um colégio nobre, né, que aprovava muito em medicina aqui no Paraíso. Então fiz o vestibulinho e passei na primeira sala de biológicas. No entanto, meu pai se acidentou em janeiro, caiu da escada, perfurou costelas e ficou quase que 1 mês e meio internado no hospital por causa de uma anemia profunda, quase morreu. Meu Deus. E aí com isso, com meu pai fragilizado, nos idos de 92 eu tive que começar a trabalhar para ajudar a manter pelo menos os meus gastos, porque era uma família de 3 filhos. Eu, homem, mais velho, e 2 irmãs. Então comecei a trabalhar como office boy de uma sociedade corretora de ações lá da Rua Boa Vista, no centro. No 2º ano consegui emprego lá no meu bairro para poder estudar, é melhor que estivesse perto, né? Então era balconista de videolocadora, né, blockbuster de bairro, né? Eu que rebobinava as fitas de VHS, Caraca. né? Quem é dessa geração sabe o que é isso. Sim. E no 3º ano, ninguém me pegava para trabalhar, porque era o ano do tiro de guerra. E no tiro de guerra, tem uma lei, né? Se você tá no tiro de guerra, o empregador último, ele tem que manter o seu soldo, né? Até o julho do ano seguinte, mesmo que você não vai trabalhar. E aí ninguém me pegava para trabalhar e eu precisava do dinheiro para guardar, para fazer o cursinho, porque eu continuei estudando à noite na escola estadual lá de bairro de São Bernardo. Então eu sabia que eu teria que fazer cursinho para tirar o atraso. Sim. E aí eu consegui emprego numa banca de feira. Vocês não sabem, mas o Dr. Reinaldo já trabalhou em feira, em banca de fruta, né? E aqui eu gritava, pega 16 laranjas, paga R$1. Mas tá gostosa, hein? Tá gostosa a melancia. Muito bom. Olha como tá doce. Tá doce. A goiaba. Então, foi quando eu usei minha voz, né?
profissionalmente e consegui guardar um dinheiro para começar a fazer o cursinho lá no ângulo Tamandaré. Então saí lá de São Bernardo, trólebus, metrô, ia estudar lá na Vergueiro, né? Na unidade central do ângulo. E consegui estudar à noite naquele ano e trabalhar de dia, né? E no ano seguinte consegui emprego para trabalhar à noite dentro do ângulo. Meu Deus. Consegui emprego dentro do ângulo, né? Quem não chora não mama, né? Opa. Eu trabalhava à noite e estudei de manhã. E aí nesse segundo ano de cursinho, em 1996, eu passei em 5 faculdades de medicina, atingindo o meu objetivo e o meu sonho, uma das maiores felicidades da minha vida. E tantas dificuldades aparecendo, as pessoas sempre perguntam, como é que você aguentou, Reinaldo? Faltava tudo, né? Não tinha dinheiro nem para comer direito, às vezes, né? É porque quando a gente tem objetivo, parece que você não tem outra opção. Uma das melhores coisas que acontece na vida do ser humano, às vezes, é não ter outra opção. Você tem que fazer aquilo porque é o que foi escrito para você fazer. Sem plano B. Sem plano B. E nisso eu consegui passar, e no ano do cursinho consegui ficar entre os 10% melhores da sala, da melhor sala de biológicas por mérito, né, segundo os simulados. E eu tinha muita autoconfiança de que eu ia conseguir passar naquele ano, e deu tudo certo. Depois passei na faculdade, consegui emprego na faculdade como monitor de anatomia por 2 anos para ganhar R$199 na época. Meu Deus. Depois consegui emprego no 4º ano como balconista de pronto-socorro. Você tá com dor de cabeça? Clínica geral. Pressão alta? Clínico. Tosse? Pneumo. Né? Otorrino? Síndrome nasal? Otorrino. Aquela triagem, a triagem. Eu fazia triagem e digitava e dava o papel para o paciente se direcionar para a sala. E aí é interessante, né, que semana passada eu operei com um colega de turma. Ele falou para mim assim, no final da cirurgia, tinha anos que eu não encontrava, o nome dele é Paulo Mazzilli. Ele falou assim para mim, Reinaldo, eu preciso te contar uma coisa que eu estou para falar há anos para você. Eu nunca esqueci, era um dia que eu estava muito cansado, eu tinha estudado muito, e aí alguém passou mal em casa, eu decidi levar para o pronto-socorro lá do Hospital São Paulo. Era quase 11 da noite, Reinaldo, eu nunca vou esquecer. Você estava lá, atendendo, sorrindo os pacientes que procuravam você. Aí eu pensei comigo, enquanto isso, reclamando dos meus problemas na vida. E esse cara ficava até perto de meia-noite no pronto-socorro, trabalhando toda quinta-feira. Sorrindo. Pois é, né? São coisas que a gente nem imagina, mas que alguém tá vendo. Mas ele viu e nunca mais esqueceu. Né? Depois de mais de 20 anos, hein? Caramba, e é gratificante, né? É gratificante, porque nessa época você não sabe como vai ser o futuro. Sim. Tudo que você tem é inseguranças, né? insegurança, incerteza. Mas às vezes, estar inseguro, estar incerto, ou não saber como vai ser o próximo passo, te leva a buscar tantas melhorias internas que faz com que você vá se diferenciando. Não ficando melhor, mas diferenciando. Você se lembra da sua primeira cirurgia? Lembro. Claramente foi a cirurgia de amígdala. Como é que foi? Eu lembro, eu via lá, operar amígdala é uma coisa simples para o otorrino, sabe? É bem fácil, né? Mas na primeira vez, você vendo a incisão lá dentro da garganta, depois empurrando a amígdala para frente, e é uma cirurgia que não dá para ver a 2, porque a garganta é pequena, geralmente não é grande, né? Eu achei que não fosse conseguir fazer. Então, foi uma cirurgia que durou perto de 1 hora. E aí hoje, essa mesma cirurgia... a gente faz em menos de 15 minutos. É muito rápido. É rápido. A cirurgia de amígdala em criança, 12 minutos geralmente. A amígdala em adulto, 20, 22 minutos. Essa coisa da gente tirar as amígdalas, né? Porque eu não tenho, eu tirei também. Sim. Como é que é? Porque fala, olha, vamos retirar as amígdalas. Porque a amígdala faz o quê? Ela só vem para proteger da... Isso. É um tecido que faz parte do tecido de imunidade, de defesa da garganta, né? São 4 tecidos. Tecidos das amígdalas da garganta, as 2 bolas da garganta, a amígdala da base da língua, a amígdala do fundo do nariz e a amígdala da faringe. Então são 4 tecidos. Quando você tem uma amígdala dando mais de 3 infecções bacterianas com necessidade de mais de 3 antibióticos por ano,
é necessário pensar em cirurgia. Se você tem uma amígdala grande que fica dando queijinho dentro dela, fica dando aquele odor, um mau hálito que atrapalha muito a vida social do paciente. Então temos que pensar em remover essa amígdala. Quando você tem uma amígdala de tão grande, começa a obstruir a respiração e a pessoa começa a parar de respirar durante o sono e roncar, temos que pensar em remover essa amígdala também, porque está tolhendo, podando a qualidade do sono dessa pessoa, o que pode se reverter em uma série de consequências no curto e longo prazo para essa pessoa, né? Então, tudo isso perfaz uma poda na qualidade da vida do paciente. E aí temos que selecionar o paciente que tem indicações de cirurgia e propor para ele essa remoção, né? No caso das infecções repetidas, isso acontece porque quando a gente tem as infecções na garganta, bactérias são semelhantes em sua capa com as válvulas do coração e com as membranas de filtração do rim. Então, de tanta infecção por essa bactéria, pode o organismo criar uma reação cruzada e levar a uma doença das válvulas do coração crônica e permanente, assim como nefrites e doenças crônicas do rim, podendo levar, inclusive, a necessidade de diálise. Meu Deus, Então, tudo por conta da amígdala. Por causa das infecções repetidas de amígdala. Isso faz parte de um quadro chamado febre reumática, que ainda existe neste milênio. Meu Deus! As pessoas falam um pouco sobre isso, né? Streptococcus, né? Streptococcus beta-hemolítico do grupo A, né? Fora isso, o hálito alterado por causa de queijinhos, os cásios que acumulam na amígdala, também atrapalha a vida social, marital. Que a gente vê na internet, que aperta a amígdala, sai... Parece um cravo, né? Tem um cheiro bem forte. Um negocinho quadradinho. Isso. Que às vezes parece até um coralzinho, né? Isso, e com um cheiro fortíssimo. Parece uma manteiga rançosa em estado de putrefação. Nossa. Né? E o ronco noturno também, né? Muita gente não sabe, mas a síndrome da apneia obstrutiva do sono é a parada ou cessação da respiração por 15 segundos ou mais, que pode acontecer de 5 vezes por hora até mais de 30 vezes por hora em algumas pessoas durante o sono, podendo levar o oxigênio a cair para menos de 85%. Podendo levar o indivíduo a não conseguir ter o sono profundo, que é o sono REM, R-E-M, né? E podendo levar a arritmias, às vezes até fatais. Então, o apneico, durante a vida, maltrata o coração, maltrata o corpo com apneia, e essa conta vem para pagar depois dos 70, 80 anos de vida. Nossa senhora. Mãe, pelo amor de Deus, ouve aí. Minha mãe tem apneia. Então, precisamos com 84 anos. Leva lá, pra eu avaliar. Vou levar, porque ela tem um problema já de um coração aumentado. Sim. Né? Que vem da minha avó, ela tem o coração aumentado. E às vezes eu chego em casa... Insuficiência cardíaca. Aí eu chego em casa pra tomar banho, aí eu vou lá dar uma olhada. Tá respirando? Aí ela para. E aí eu fico ali. Daqui a pouco ela... Aí ela volta, respira, fala, ufa. Tem tratamento, às vezes é clínico, às vezes é cirúrgico, ou às vezes clínico só com CPAP, com aparelho de puxar a mandíbula para frente. Porque quando a mandíbula vem para frente, a língua vem para frente, o espaço atrás da língua, além da garganta, aumenta. Aí pode ser que a pessoa ronque menos ou pare de roncar. Meu Deus, vou ter que usar isso, eu acho, também. Tem tudo isso de alternativa. Mas começa geralmente, né, com a cirurgia do septo e a cirurgia das amígdalas, né? O tratamento, a contribuição do otorrino, né, na apneia do sono. Sim. Ganhar espaço. E para nós que usamos o in-ear, ou para as pessoas que hoje a gente anda por aí, vamos por hoje, eu peguei metrô para vir. Eu venho de meu carro, tô de metrô. Aí eu entro no metrô, tá todo mundo de fone de ouvido. Com risco. Com risco, exatamente. Dos riscos modernos, né? Então, cara, como é que a gente cuida dos nossos tímpanos com essa... Porque eu ouço, às vezes, a música que o cara tá ouvindo aqui do lado. Eu falo, é possível. Meu Deus. Então, quando você, por fora, num ambiente ruidoso, está ouvindo o que o outro está ouvindo, significa que ele está se danificando. O que existe? A modernidade veio, né? Acho que os fones de ouvido chegaram com os Walkmans, né? Sim. Na década de 80, no final da década de 80, né? E depois veio os Discmans, né? E depois os MP3, né? O iPods veio, ainda depois veio o MD. MD, os isso. MDs eu tenho até hoje, né? Exatamente. E aí, esse som,
ele entra diretamente do dispositivo de áudio para dentro do seu canal auditivo. E é muito importante que quem usa isso e gosta de usar, aprecia, tenha controle sobre o volume que vai utilizar esse dispositivo. Por quê? O ouvido humano, ele consegue aguentar, do ponto de vista ocupacional, pelas leis do trabalho internacionais, 85 decibéis por 8 horas, porque é o tempo de trabalho médio no mundo, né? Sim. A cada 3 decibéis que eu subo, o tempo de 8 horas vai reduzindo pela metade. Nossa. Então, de 85 para 88, 4 horas. De 88 para 91, 2 horas. 91 para 94, 1 hora. E assim por diante. De maneira que acima de 100 decibéis, a tendência é que a pessoa ela fique surda de forma irreversível numa única exposição, se prolongar muito aquela exposição. Meu Deus. Então é importantíssimo que saiba disso, né? Temos até um ícone do rock mundial, o Brian, do AC/DC, que ficou surdo não só pelo rock and roll, mas por causa da coleção de carros possantes que ele tem, né? E teve que interromper a turnê de 2016 antes de ir para Buenos Aires, por causa da falta da audição. Voz ele tinha, não tinha audição. Mas como é que a gente canta se a gente não ouve o que a gente, né? Exatamente. O grande desenvolvedor da voz é a audição, né? Um cantor só consegue se manter como cantor porque ele sempre teve um ouvido com uma percepção musical e tonal acima da média, né? Bom, e com exceção... Por que a gente fica surdo? Eu vou fazer aqui uma reclamação. É culpa do guitarrista que liga aquela guitarra lá no teto, entendeu? E a gente é ensurdecedor, né? A gente não consegue. Eu lembrei do clipe do Black or White. Exatamente. Né? Macaulay Culkin. Que ele vem com a guitarra lá e gruda ele na parede. Mas tem um outro vídeo que eu vi esses dias na internet, no nosso grupo lá, tava eu, a Tatá, e aí mandaram lá no nosso grupo que o nosso guitarrista, ele chega com 5 guitarras, os pedais, tal, não sei o que, ele vai trocando de guitarra. Blá, blá, blá. Então, assim, o vídeo começa, o cantor levando uma maletinha com o seu microfone. Né? Isso. Aí chega o baixista só com o cubo de baixo e o seu baixo, né? Aí chega o baterista só com o case de baquetas e o banquinho. E entra, Aí para uma carreta. Pi, 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 dá ré. A hora que abre, começa a tirar as coisas de quem? Do guitarrista. Um arsenal. Cara, o guitarrista fica bravo. Fala, gente, usa um fone, alguma coisa pra vocês se ouvirem. Pois né? Assim como o baterista usa o aquário pra não vazar tanto. Sim. Porque aí não fere o ouvido de ninguém. Exato, é uma questão mesmo. Dentre os musicistas que mais desenvolvem alteração auditiva estão os bateristas. Porque é direto lá, né? Sim. Né? Sim. Prato e... Mas que nem a grande maioria dos bateristas hoje usam o quê? Um abafador. Abafador para atenuar, né? Exatamente. Porque todos pensamos em medicina preventiva, né? No caso, a medicina preventiva da audição. Precisamos, gente. Sem a gente... Sem ouvirmos... Vamos falar o quê? E nisso, o pior lugar para se ouvir um fone, usar um fone de ouvido, é dentro de um avião. O pior lugar? Por quê? Para você ouvir o seu som, você tem que colocar o volume acima do ruído da turbina. Putz grila. Então não é tão bom. O ideal é colocar alguma coisa para tampar o ouvido e dormir. Se possível. E esse fone? Porque o Dr. Reinaldo usa um de indução óssea. Isto. Okay. Eu tinha comprado um outro que eu coloquei por aqui e não funcionou. Sim. Comprei uns 2, falei, não funcionou. Acho que esse que ele usa, funciona, porque eu já coloquei. Ele vem nesse ossinho daqui, ó. Isso. Filma aqui, ó. Isso. Aqui. É nesse osso daqui, ó. Tá vendo? Olha lá, ele vai botar, ó. Tá vendo? Então, a gente ouve tudo. Por que a gente já não usa só o de indução, sendo que esse fere? As cordas vocais. Eu creio, ainda não saíram trabalhos para mostrar se isso aqui é melhor do que o outro ou não. Mas o estímulo sonoro aqui afeta todas as regiões do órgão auditivo. Tem uma tonotopografia. Tá. Então é uma espira de 2 voltas e meia. E o pico vê os graves e a base vê os agudos. Né? Quando você ouve pela via auditiva, a linha de trauma é o agudo, porque chega na base o som. Sim.
Quando você usa isso aqui, teoricamente, todas as regiões são estimuladas de forma igual. Então, pode ser que tenha um efeito menos danoso, né, do que o fone de ouvido normal, né? Mas ainda carecem trabalhos para comprovar isso. E essas músicas que, vamos supor, provavelmente você já ouviu aquelas músicas em 8D, que elas vêm, elas ocupam um lugar, né, que parece que Sim. passeia na cabeça da gente. Sim. Como é que é isso, se a gente fosse falar fisiologicamente? Por exemplo, esse aqui, quando tem uma bateria forte, eu sinto a cerinha do ouvido lá dentro fazer cócega lá dentro. Então tem um negócio, alguma dimensão a mais do que a dimensão sonora, né? Mas eu imagino que talvez seja algo que você consegue estímulos específicos, fazendo com que você localize mais o som de uma TV, de uma cena de cinema. Imagino que deva ser alguma coisa relacionada a isso. Eu nunca vi assim pessoalmente. Depois eu vou te mandar uns para o doutor ouvir, é muito louco. Mas aí acho que só funciona com o interno O mesmo. interno, Porque né? Mas parece que a como gente será? ouve. Vamos supor, se eu faço isso aqui do lado de cá, Ah, ele tá no meu ouvido aqui, mas Tá. parece que tá aqui, ó. então, Então talvez é uma então, coisa muito louca. Depois eu vou te mandar uns. então tá muito bem controlado a lateralização E eu acho e que talvez sim. seja um fone que tenha mais saídas dentro do canal. Eles regulam tudo. Hoje É. tem um nome isso, Atmos. É Atmos. um sistema que se Que chama Atmos. interessante. É muito legal. Tem alguns artistas que gravaram, acho que a Anitta acho que gravou com 8D. Eu vou procurar, eu vou te mandar depois pra Olha. você ver e vai ver que é diferente mesmo. Parece que. E tem uns que parece que a pessoa tá falando, aí fala aqui do outro lado. Parece que você olha e fala, meu Deus, tá ali. Não tá. Aí acontece alguma coisa aqui na sua cabeça, você olha pra cima, porque estimula o cérebro. Que É muito legal. Eu vou interessante, mandar depois. Eu quero muito conhecer. Muito legal. Aí, teve alguma pessoa que você chegou ali na mesa de cirurgia, na hora, né, ali pelo exame, ou pela naso, não conseguiu ver, né, falou, Sim. vamos pra mesa. Sim. E chegou ali e falou assim, eu não posso operar. É. Já chegou alguma vez ou não? Para não fazer a cirurgia, chegar lá e não fazer, olhar e não fazer. Teve uma que eu não fiz o que eu planejei, que é o pai de um sertanejo famoso. Ele veio para operar um pólipo da corda vocal, ele que é pastor e cantor também. Aí quando eu toco na lesão e removo, estava tudo grudado por dentro. E então parecia que era um câncer. E no final era um câncer mesmo. Putz. Então, é uma cirurgia que eu teria que ampliar a remoção. Mas eu pensei naquele momento, já tirei o grosso, fica só esse pontinho que eu acho que se eu remover, eu danifico a voz para sempre, como pastor e principalmente como cantor. Sim. E essa pessoa não quer perder a voz, por isso que ela viajou de Goiânia para cá para fazer a cirurgia comigo. E aí, é validado fazer um tratamento radioterapêutico? Ou quimioterapia? É validado. Então foi a minha decisão. Então fiz metade da cirurgia, tirei o grosso do tumor e mandei para radioterapia. Hoje ele canta e canta bem. Olha aí, gente. Né? Manteve Como contato que não se emociona com isso? Não Porque são tem decisões tomadas lá na hora, né? Cirurgia tem tudo para dar certo, ainda mais na nossa área que tem baixo nível de complicação. Mas às vezes a gente vai encontrar o que é para ser feito lá na hora. Sim. Né? E isso é uma coisa que muita gente não entende, porque que é um processo tão valioso, porque que existe a necessidade do médico cobrar, né? Ter uma equipe para isso, porque leva em consideração tudo que ele viveu até então, né? E um dos ativos mais importantes de um médico são os anos de experiência, as centenas ou os milhares de casos que ele já teve que decidiu, em que ele teve que decidir o que fazer, né? Gente, é muito louco. E tem muita gente que me fala assim, você canta pelo nariz. E eu, com toda a minha técnica, tem coisas que até falando, às vezes eu também falo pelo nariz. Sim. Isso é por conta do meu desvio e do que eu tenho Essa pergunta é maravilhosa. Eu vou te responder, eu só pude chegar a essa resposta tem uns 4, 5 anos. Mentira! Caraca! O que eu percebi? Pessoas que têm mais graves em suas tessituras precisam do nariz para fonação. Porque o grave, ele viaja menos para longe, projeta menos para o próximo, para o microfone, para o ambiente. Só que quando esse grave ganha o nariz, a projeção aumenta com menor esforço. É verdade. Então,
um pouco dessa sensação de nasal é porque você procura essa projeção, visto que você não é uma cantora que fala forte, você tem a parcimônia, tem essa singeleza de usar a voz, que bom, né? Porque mantém a saúde da voz dos Graças ajustes. ao Dr. Reinaldo. E além disso, essa sensação pode ficar exacerbada quando este cantor ou esta cantora tem desvio de septo e rinite. Então, teoricamente, quem mais pode precisar de cirurgia de nariz para a voz é quem tem tessituras médio graves, né? O barítono, o tenor mais pesado, a contralto, né? Sim. Né? Ou seja, meso, mais grave, mezzo-sopranos, né? E é claro que isso tudo vem de experiência, não está escrito, mas como a gente observa isso, a gente comenta isso em consulta, sem usar como mecanismo de persuasão, né? Quando não é científico, a gente não pode usar como mecanismo de persuasão, é só como comentário, né? Gente, olha aí. Então, vocês parem de falar, tá? Eu canto muito bem pelo nariz ou sem pelo nariz. Ou sem nariz, a louca. E é bonito, né? A voz que passa pelo nariz, ela denota mais carinho. É carismática. Quer ver uma voz nasal que é super carismática? Roberto Carlos. Opa. Quer ver uma voz nasal que é super carismática? Fábio Júnior, né? Então, esse som nasal dialoga diretamente com carinho, com chamego, com chaveco, né? Chaveco, me denunciei já, né? Na idade. E essa tessitura que a gente tem, vamos supor, que nem a minha textura vocal, ela é muito... O que é tessitura, gente? É a extensão vocal, né? Isso. A minha extensão vocal, ela é muito ampla, né? Eu tenho, obviamente, a minha região de conforto vocal, mas depois de fumar, a minha tessitura aumentou. Então os meus agudos foram lá em cima. Depois de parar dos de fumar. falsetes, Que aí eu consigo chegar num falsete Tá indo, gente? Pega a com, dica aí. com facilidade, né? Assim como os graves. Então, porque o grave é aquela coisa mesmo, eu projeto lá pra trás mesmo e vem pro nariz. É impossível não ir, né? E essa coisa não é com todas as pessoas, né? Essa tessitura ampla. Essa tessitura ampla. Não, geralmente o ser humano, ele nasce com 14 notas musicais mais fáceis. Daí vem as classificações do canto lírico. Mas no pop, como não precisa usar tanto volume, de 90 a 100 decibéis, porque tem um microfone, conseguem ganhar algumas notas mais graves e principalmente algumas notas mais agudas, tanto o homem quanto a mulher, né? No rock and roll, a textura média de um roqueiro bom é de 18 a 21 notas, 3/8, né? Tá. Já no canto lírico, cada um tem sua classificação. Barítono tem 14 notas, contralto 14, soprano 14, mezzo e assim por diante. Sim. Né? Representam o canto de especialidades vocais, tonais, de tons musicais, de notas musicais. Cada um de nós nasce com aquilo que é ótimo. E a partir daquilo consegue adaptar segundo o estilo para ter mais notas musicais ou não. Mas tem alguns seres fora do comum que têm mais notas musicais. Por exemplo, os afrodescendentes, os asiáticos, indígenas, né? Tem metais naturais que fazem com que eles consigam misturar mais a voz e conseguem ter mais notas musicais, principalmente agudas, né? Tanto que você vai ver, a cada 10 pessoas com a cor branca, né? Tem quantos cantores famosos, né? Afrodescendentes, né? Geralmente, você vê que grande parte dos grandes cantores mundiais tem a cutis, né? Afrodescendente. Sim, né? e cantam demais, gente. Demais. Meu Deus, eu gosto muito de black music. No caso da Elza Soares, falando em black music, Isto. que tinha 2 cordas, é isso Exato, mesmo? a verdadeira e a falsa, né? Como assim a verdadeira? Nós temos duas tipos de cordas, né? Ah. São as pregas vocais, que estão na região da glote, e as falsas pregas vocais, que são as pregas vestibulares. As pregas vocais, elas têm o objetivo da fonação. E as pregas vestibulares têm o objetivo de bloquear que você engasgue com arroz, feijão, saliva. E há cantores que aprendem a usar as falsas cordas para vibrar. Então são os drives, né? São as distorções vocais da qual a Elza Soares, né? Sempre foi uma grande fazia com expoente, maestria, né? Que aperta a garganta e vai soltando aos poucos para soltar o som lá de baixo,
vibrando um pouco também a falsa corda vocal. Os roqueiros fazem isso com muita facilidade. O Igor faz com muita facilidade, Exatamente. gente. Meu Igor Godoy, Deus, o maravilhoso. Igor faz demais. E é muito bom, excelente cantor. Nossa, tem tanta coisa que eu tenho que perguntar que eu acho que vai ter que voltar aqui. É um prazer também. Não, venho e aí com eu prazer. quero ver se a gente faz um dia, se vocês toparem, da gente fazer um dia ao vivo mesmo. Pode ser. Porque daí vem as perguntas, né, do público, a gente Eu já adoro. divulga para todo mundo, marcamos uma terça-feira a partir das 20 horas e nós fazemos um ao vivaço com o chat funcionando. Que aí a gente shippo essa passa o ideia. chat aqui. Fechado? Eu shippo essa ideia. Eu Fechado. adorei. Então, fechadíssimo. Eu vou amar. Porque tem muitas dúvidas. Eu quero falar sobre as pregas vocais, eu quero falar sobre os pólipos, eu quero aprofundar em outras coisas, em outras dúvidas que muita gente tem, as cirurgias, principalmente, que as pessoas têm um tabu da cirurgia. E é tão simples, gente. Em meia hora se resolve um problema que a gente acha que é gigantesco e não é, na verdade, né? Pra quem entende, óbvio. Reinaldo, gratidão, doctor, por ter aceitado esse convite. Agora a gente vai ter que ver um dia que ele pode vir ao vivo aqui, né, gente? Eu dou um jeito. Pra você, a gente, né? Pra gente fazer. Desdobra. A gente pode marcar aí mais pra frente e vamos divulgar essa coisa pra dar. Outra coisa que o Dr. Reinaldo tem feito agora também, que é os cursos, né? As palestras falando sobre exatamente sobre essas técnicas, né? Onde todo esse conhecimento que ele tem. Para esclarecer as pessoas com conhecimento que pode ser usado com o intuito de prevenção e de longevidade. Sim. Então, os meus cursos visam isso. Buscar o bem-estar vocal para ter a voz durando até o último dia de vida. É isso, gente. Eu só tenho a agradecer. E eu tenho um agradecimento para te dar. Para mim? Para você. Que vai ser muito útil para você. Meu Deus! Olha aqui o inalador, inalador, gente! Ultrassônico excelente para lubrificar as cordas vocais para você. Sensacional. Esse aqui, ó, é do Rodrigo Alfaro, meu bem. O Rodrigo usa um desse aqui também. O meu era mais assim, né? Esse aqui é excelente. Ultrassônico, sensacional. Nossa, gratidão. Obrigado pela oportunidade, viu? Deus abençoe. E eu vou marcar minha consulta lá logo, porque já passou um ano. Uma vez por ano é muito importante. Eu vou marcar, vou agendar e vou. E para quem não conhece o consultório, aliás, é o Instituto da Voz. Olha que nome mais acolhedor, né? Instituto da Voz fica aqui na Vila Mariana. Exato. Na Estação Santa Cruz do metrô. Na Estação metrô. Santa Cruz, do ladinho da estação, mas tem estacionamento próprio também. Vai mudar logo, né? Porque tá ficando pequeno pro mesmo prédio. E lá a gente presta o atendimento de otorrino para toda a especialidade. As pessoas têm que saber que não é só para voz e que não é só para o artista. É para todos que precisem do que é mais corriqueiro e comum na especialidade inteira de otorrino, ou seja, para ouvido, nariz, garganta e também voz. É isso, gente. É falar com quem entende. É colocar a sua vida e a sua, né, o seu corpo ali nas mãos de quem sabe cuidar do seu problema específico. Vai que vocês não vão se arrepender. Qual que é o telefone de lá? Como é que faz para entrar em contato? Lá é o telefone da secretária 11 98373 7503. Mais uma vez. 11 98373 7503 e tem o WhatsApp. Tem o WhatsApp. E tem também o Instagram, Instituto da Voz, é isso? Isso, tá como dr.reinaldo Yazaki. Então é Dr. Reinaldo Yazaki. Sigam, gente. Eu vou deixar também na descrição do vídeo para vocês o telefone e o Instagram também. Tem site também ou não? O site esse ano a gente pretende colocar. Assim que a gente mudar para a nova unidade, aí eu vou ter o meu primeiro site da vida. Mas quase ninguém acessa mais o site, né? Geralmente já acessa, vai direto no Instagram, né? Existe isso também. O site promove a possibilidade de descrever cada uma das cirurgias. Tá. E eu acho que é bom ter, né? Porque tem pacientes que vêm de fora, quem sabe venha de outro continente. Mas já vem, né? Já vem. Você pode falar daquele de um famoso? Fala aí então pra gente. Eu cuidei do Shawn Mendes em 2019, né? Nos arredores do show dele aqui de São Paulo.
E foi, acho que, um momento em que eu pude ver o quão importante a antecipação em relação à piora, para evitar que um show seja cancelado, né? Infelizmente, eu pude vê-los no dia do show. Já estava completamente sem voz, sem possibilidade de atuação de nenhum remédio, né? Mas foi bom que eu pude salvar o próximo show, 3 dias depois, né? Então, passou comigo no sábado e terça-feira estava se apresentando como se nada tivesse acontecido lá no Rio de Janeiro. Tá vendo? Fazendo exatamente o passo a passo estudado pelo próprio que vos fala. Querido, obrigado. Gratidão, rei. Gratidão mesmo. por você. E tá marcado, hein? É só me chamar. Marcado. Deixa um recado aí pra nossa galera. Sempre eu termino o Cola no Cast assim. Algum recado que você queira dar pro povo que tá nos assistindo? Sempre digo, né? Eu quero deixar claro, né, que hoje o Dr. Reinaldo, ele vive um sonho lá da tenra infância, que passou por muitas dificuldades e muita gente não acreditou que ele conseguiria chegar onde ele chegou hoje e onde ele vai chegar ainda. Então, o que eu quero explicar para isso? Vocês que conhecem um pouco da minha história, acreditem no sonho de vocês. Busquem com afinco, com dedicação e com muita autoconfiança aquilo que vocês mais querem na vida. E em meio a isso, foquem o objetivo naquilo que não se palpa, que não se vê, mas que você sente, que é um propósito muito mais nobre do que a fama e o dinheiro. Foquem em viver daquilo, trabalhar naquilo que vocês mais amam fazer, que aí não parecerá que é um trabalho, mas sim uma brincadeira com muita responsabilidade, em que você deixa você mesmo feliz e todas as pessoas ao seu redor. Essa é a dica que eu deixo para vocês. Eita, quase que eu chorei de novo. Gratidão. Deus abençoe. E tá marcado, hein, gente? A gente vai marcar essa data e vamos fazer o ao vivaço pra você que tem alguma dúvida, vai ser respondida na hora pra você em tempo real. Tá bom? Um beijo. Esse foi mais um Cola no Cast diretamente aqui do Pocket Studio. Até a semana que vem.